E sabe o que Elias disse, amados? Se eu sirvo a Deus, se o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, se essa nação se afastou do Senhor, virá um tempo de juízo para essa nação, e o céu se fechará. A palavra que ele se dirigiu àquela nação foi poderosa. O juízo veio e o céu ficou fechado. Veio o juízo, veio a seca, ao ponto que Elias teve a sua vida caçada, como se caça um bandido. E nesse momento, queridos, houve uma intervenção divina. Abra aí no livro de 1 Reis ainda, 17:3. Há momentos nas nossas vidas que nós precisamos de uma intervenção divina. Amém? 1 Reis 17:3 diz assim: isso aqui foi algo do Senhor. Essa aqui foi uma palavra do Senhor para Elias. Quando você está na direção de Deus, quando você entende que a situação não pode continuar como está, foi o que Elias entendia, que precisava que houvesse juízo, que precisava que houvesse naquela nação uma intervenção. Aí o versículo 3 de 1 Reis 17, o Senhor dá uma palavra para Elias. E qual foi a palavra do Senhor para Elias? Retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Deus esconde Elias. Amém? Deus protege Elias, Deus guarda Elias, pois Elias estava sendo procurado como inimigo da nação. E quando eu estava lendo essa palavra, eu me lembrei do Salmos 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o Senhor protege, o Senhor guarda, o maligno não pode tocar. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. E a palavra nos diz que ele estava sendo procurado como alguém que ameaçou o rei. E por esse motivo ele ficou escondido naquele lugar. Queridos, eu quero te dizer nessa noite que há momentos que você obedece a Deus, há momentos em que você não tem acordo com aquilo que não agrada a Deus, que não agrada a palavra do Senhor. Haverá perseguição, haverá lutas, mas nós temos que escolher o lado certo. Nós temos que escolher de fato agradar ao Senhor. E a palavra nos diz que assim aconteceu com Elias. E ele estava sendo, e aquele lugar estava sendo para Elias o centro da vontade de Deus. Mesmo no lugar da luta, mesmo no lugar da dificuldade, muitas vezes é nesse lugar que é o centro da vontade de Deus para as nossas vidas. E sabe o que eu aprendo com esse texto nessa noite, amados? Que aquele lugar, que Querite, era o centro da vontade de Deus para Elias. Mas não era apenas o centro da vontade de Deus para Elias, mas era um lugar de aperfeiçoamento. Amém?
há momentos que Deus quer trabalhar em nós. Há momento que Deus quer nos preparar para alguma coisa. E Querite foi o lugar da vontade de Deus para Elias. Mas não somente o lugar da vontade de Deus, mas o lugar do aperfeiçoamento. Muitas vezes a gente tem que passar por algumas situações para que sejamos aperfeiçoados, preparados pelo Senhor. Mas um dia o ribeiro secou. Mesmo que Elias ele era sustentado pelos covos pela manhã e pela tarde. Ele era sustentado pelo Senhor. E muitas vezes a gente acha que quando a gente está no centro da vontade de Deus, nós não enfrentaremos lutas. E isso não é verdade, queridos. Há momentos que mesmo você fazendo a vontade de Deus, nós enfrentaremos lutas. A diferença é que nós não enfrentamos a luta sozinho. A diferença na vida de Elias é que Deus não desamparou. Mas um dia o ribeiro secou. E daqui a pouquinho a gente vai entender o que aconteceu. Pois a Bíblia diz que a vontade de Deus, às vezes a gente questiona, mas Senhor, a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável, por que eu estou passando por isso? Por que eu tenho que enfrentar essa situação? Só que você precisa entender que o centro da vontade de Deus é um lugar de aperfeiçoamento. Deus vai fazer você crescer, queridos. Deus vai fazer Deus vai preparar você. Deus vai estruturar você para novos desafios, para novos patamares, para novas dimensões. E quando o ribeiro secou, ele entendeu que era necessário que ele se movimentasse. Mas eu aprendo tanto com Elias nessa noite. E eu quero que você preste atenção nisso. Todas as vezes que você lê sobre as movimentações de Elias, você vai perceber que era baseada na direção de Deus. Quantos de nós às vezes temos tomado decisões nas nossas vidas baseado nas nossas vontades? 17, onde nós estávamos, no capítulo 17, versículo 2. Presta atenção, para você entender isso. 17, versículo 2. E a gente vê isso, que ele buscava essa direção do Senhor. Ele não se movimentava sem o aval de Deus. Quantos de nós quebramos nossa cara, gente? Quantos de nós temos decisões erradas porque a gente age por conta própria? Porque nós não buscamos direção do Senhor. Mesmo na direção do Senhor, muitas vezes nós vamos enfrentar luta, não importa. Mas você tem que permanecer no centro da vontade de Deus. Versículo 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Versículo 8 agora. Quando o ribeiro secou, então veio a palavra a ele, a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Direção, gente. Nós precisamos ser direcionados. Não é fazer as coisas do nosso jeito. Não é achar que somos de Deus e podemos sair decidindo a nossa vida. Não. Nós precisamos do controle. Deus tem que ter o controle da nossa vida.
O ribeiro secou e veio a palavra. Deus disse: sai do Querite e vai para Sarepta. Deus deu uma direção.